Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o futuro da UFMG. E o nosso convidado é Jaime Arturo Ramires, professor da UFMG e também candidato a reitor. O Interconexão Brasil está trazendo a você, telespectador, as entrevistas com os 3 candidatos, em função exatamente da importância que a UFMG tem no Estado e propriamente no Brasil, e também por ser uma universidade de referência. E é muito importante que a gente possa levar aos nossos telespectadores aquilo que os reitores estão pensando, como vem a universidade e o que planejam fazer nos próximos 4 anos, se vierem a ser eleitos reitor da UFMG. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui, né? Satisfação, obrigado, Girolete, cumprimento a você, aos nossos telespectadores e cumprimento também a PUB pela iniciativa. Perfeito. Ser reitor da UFMG é uma honraria, mas também uma responsabilidade, não é isso, professor? Sem dúvida. Por que o senhor aspira a ser reitor da UFMG? Eu tive a oportunidade de estudar e agora desenvolver a minha carreira docente na UFMG. E sempre tive uma participação muito ativa, tanto do ponto de vista acadêmico como administrativo e também político na instituição. Nossa candidatura vem sendo construída de forma coletiva, com participação de todos os segmentos nos últimos 6 meses. Então, essa é a principal motivação para dar uma contribuição nesse momento também à administração central da universidade. Perfeito. Como o senhor situa a UFMG no cenário nacional? É uma instituição de referência com grandes responsabilidades, tanto do ponto de vista da formação dos alunos em todos os níveis e, sobretudo, na contribuição que ela pode dar de forma mais ampla para a sociedade, nas questões do Estado de Minas Gerais e das questões do país. Como o senhor pensa a UFMG no cenário internacional e latino-americano? Temos uma proximidade e, na nossa opinião, um compromisso com os países latino-americanos pela proximidade cultural e também linguística. Então, essa é uma das prioridades nossas. E no outro campo, consideramos que o país tem condições de almejar uma posição de maior preponderância no cenário internacional. E vemos que a UFMG pode contribuir do ponto de vista das relações internacionais e das cooperações internacionais com os demais países. Perfeito. Como diferenciar a UFMG das demais universidades do país? A UFMG tem uma característica intrínseca de uma boa formação em todos os níveis, uma formação de referência sólida, ampla, técnica, científica e também cidadã. E, sobretudo, ela tem também grupos de pesquisa e programas de pós-graduação que dão a ela uma identidade, um compromisso para além da formação, o avanço do conhecimento, que é uma das suas características que a diferencia das demais instituições de ensino. Todas as instituições têm forças e têm limitações. Como é que o senhor situaria as forças da UFMG? A maior força, na nossa opinião, e maior riqueza é a sua comunidade e a diversidade de áreas. Então, a maior força da UFMG é o seu corpo docente, o corpo dos colegas técnicos administrativos em educação e, sobretudo, o seu corpo discente, que é o futuro da nossa sociedade e da nossa nação. Como situar as principais deficiências? Como todas as instituições de ensino, sempre podemos aprimorar em várias dimensões. E vemos que temos hoje muitos desafios pela frente. Consideramos que é sempre oportuno elevar e consolidar cada vez mais as dimensões do plano de formação na graduação, da pós-graduação. Então, esses são desafios que são sempre presentes de qualquer instituição de ensino superior, notadamente as instituições públicas também aí inseridas. Perfeito. Como o senhor pensa trabalhar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão? Valorizando de forma equânime essas atividades do ponto de vista do reconhecimento que as mesmas devem ter dentro da academia, do ponto de vista de incentivo, de editais de apoio a atividades em todos os níveis mencionados e também do ponto de vista da carreira docente e dos colegas técnicos administrativos em educação. Que planos o senhor tem para exatamente incrementar o ensino?
Temos várias ações do ponto de vista do ensino de graduação. É um compromisso consolidar a expansão que foi recentemente abraçada pela UFMG. E também de consolidar cada vez mais os grupos de pesquisa e pós-graduação que já estão consolidados e aqueles que estão em processo de consolidação. Então, é um duplo investimento nos processos de formação que a universidade tem como compromisso, na graduação e na pós-graduação. Perfeito. O que pensa implementar no campo da extensão? A extensão precisa ser valorizada internamente e ela precisa ser ampliada do ponto de vista das relações que nós mantemos com a sociedade. Habitamos em Belo Horizonte, somos uma universidade do estado de Minas Gerais, então o campo da extensão é um alargamento que a universidade tem com a sociedade e compreendemos que ela é uma ação estruturante do ponto de vista do processo de formação que os nossos alunos têm em todos os níveis. Então são ações de valorização, de reconhecimento, de maior investimento em editais e, sobretudo, de maior participação com a sociedade. A UFMG seria uma instituição predominantemente de pesquisa, professor? De forma alguma. Acreditamos que a Universidade Federal de Minas Gerais, ela é uma instituição de ensino de boa qualidade em todos os níveis, mas é também uma instituição que desenvolve atividades de pesquisa, que é a sua identidade que a caracteriza. Mas não compreendemos que uma dessas dimensões deve ou pode se sobrepor em relação às demais. Quais seriam as áreas prioritárias para implementar no campo da pesquisa? Nós temos pesquisas na UFMG em todas as áreas do conhecimento. Então, compreendemos que para um bom equilíbrio de todas as áreas têm que ter oportunidade em respeito à sua diversidade para o bom avanço do conhecimento em todas as áreas, que a universidade tenha a compreensão de valorização e desenvolvimento de atividades de pesquisa em todas as áreas. Então, não compreendemos que uma área deva ser priorizada em relação às demais. Como área do conhecimento, tanto as áreas de artes, de música, linguística, literatura, ciências biológicas, ciências exatas, medicina, enfim, engenharias, todas as áreas têm igual importância do ponto de vista de consolidação da pesquisa e de investimento. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos trabalhar a questão da autonomia da UFMG e as suas práticas internas, para saber se é uma instituição de boas práticas. Um instante só, voltaremos. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao segundo bloco. Nós estamos examinando o tema O Futuro da UFMG e o nosso convidado é Jaime Arturo Ramírez, professor da UFMG e candidato a reitor. Já deixamos o que seria o tema desse segundo bloco. A autonomia sempre foi um valor muito cultivado pelas universidades, especialmente durante o regime militar. A autonomia continua sendo um valor estratégico para a UFMG, professor? Sem dúvida alguma. A autonomia ela deve ser cotidianamente praticada, ela é importantíssima do ponto de vista didático-pedagógico e, sobretudo, do ponto de vista hoje das decisões orçamentárias e das decisões políticas que a universidade tem que tomar. Então, a nossa intenção é de, além de praticá-la, de exercê-la de forma altiva e protagonista junto à sociedade e junto aos órgãos de fiscalização e controle da nossa sociedade. Perfeito. Muitos dizem que aumentou muito a dependência das universidades federais e da própria UFMG ao MEC e ao governo federal. Essa crítica procede, professor? A UFMG sempre dependeu do governo federal. Somos uma universidade pública, federal. Sim. Então, nesse sentido, é verdadeiro a dependência financeira do governo federal. O ponto que gostaríamos de ressaltar é que a universidade ela tem que fazer parte de um projeto de nação, de país, não depender de um governo, ter essa autonomia e poder desenvolver as suas ações e atividades de forma autônoma, independentemente do governo que estiver à frente do nosso país. Perfeito. Outros mencionam que aumentou muito a partidarização na universidade. Isso faz sentido? Nós acreditamos que a UFMG ela é apartidária. Ela tem que estar acima de todos os partidos, porque ela é de interesse do país, do Estado de Minas Gerais e do Estado brasileiro. Então, ela é uma universidade pública e
plural ao mesmo tempo. Ela deve ser apartidária, esse é o nosso compromisso com a comunidade e com a sociedade brasileira. E entre os segmentos, aumentou a partidarização? Se aumentou ou não, nós entendemos que é de livre escolha de todos os cidadãos terem as suas escolhas partidárias. O que não podemos ter é a partidarização do ponto de vista da definição das políticas da universidade, que tem que ser partidária, tem que servir ao Estado e ao país. Perfeito. A UFMG é uma instituição de boas práticas ao nível interno? Sim, é uma instituição de boas práticas, mas compreendemos que sempre podemos implementar novas iniciativas no sentido de ter uma melhor convivência em todos os segmentos, uma melhor convivência no campus, e essa é a nossa intenção. Temos que sempre ter a preocupação de melhorar as nossas práticas internas na universidade. Perfeito. O que a UFMG tem feito, por exemplo, no campo da saúde, para os estudantes, para os funcionários e para os professores? Nós temos a proposta de implementar um programa específico que diz respeito ao lazer, ao esporte e à saúde, que contemple toda a comunidade, tanto docentes, colegas técnico-administrativos em educação e, sobretudo, o corpo discente. Nesse sentido, indicamos para a comunidade um programa robusto, corajoso de investir nesse sentido da saúde humana, com a recuperação dos espaços de convivência no campus Pampulha, no campus Saúde em Montes Claros e, sobretudo, no centro de atividades esportivas que a universidade tem. Perfeito. No campo da preservação ambiental, que é exatamente a questão da ecologia, cresce na opinião pública. O que o senhor pensa fazer nesse campo? Nosso compromisso com a comunidade e também com a sociedade é de deixar uma universidade em melhores condições para as gerações que virão depois das nossas. Esse é um compromisso intrínseco de qualquer administrador e esse é o compromisso que nós queremos assinalar para a comunidade universitária e para a sociedade mineira e brasileira. Nesse sentido, indicamos a criação de uma diretoria de gestão dos campi em que inclua o princípio e a questão da sustentabilidade do meio ambiente como sendo um dos princípios norteadores para a convivência no campus e a sustentabilidade do meio ambiente. E a preservação propriamente dita, o UFMG tem áreas de preservação no campus? No campus Pampulha tem uma grande área de preservação indicada tanto pela comunidade interna, né, que ocupa uma grande parte do campus Pampulha, e vemos com bons olhos que essa área de preservação deve assim continuar, porque hoje o campus Pampulha, se era no passado um pouco distante, hoje faz parte de toda a cidade de Belo Horizonte e ele é circundado por bairros em todas as regiões. Perfeito. Qual a relação da UFMG com a cidade de Belo Horizonte, onde se situa? É uma relação boa, mas acreditamos que ela tem e pode ser ampliada. Este é o local que nós habitamos. Somos uma Universidade Federal de Minas Gerais, sediada na capital do estado, com ações em todos os municípios de Minas Gerais, mas notadamente com a maior presença na cidade de Belo Horizonte. Acreditamos que é um compromisso da universidade, uma maior interação com a sociedade belo-horizontina, no sentido de contribuir para as soluções dos problemas que nós temos com a cidade. Quando o campus Pampulha foi criado, era distante do centro da cidade, né? Hoje, como o senhor muito bem fala, está no entorno da região da Pampulha, etc. A tendência em países mais desenvolvidos é manter uma certa descentralização dos campi. Por que a UFMG insiste em levar todas as suas unidades para o campo Pampulha? Sempre fez parte do ideal universitário, e a UFMG não é exceção, de ter um campus universitário. Quando ela se federalizou em 49, isso fez parte desse sonho, que caminha para ser concretizado agora com a ida da Faculdade de Direito à Escola de Arquitetura, e que nós teremos o campus Pampulha com as unidades acadêmicas, exceção feita ao campus Saúde, em que permanecerá a Faculdade de Medicina e Escola de Enfermagem, e o campus em Montes Claros, que contém o Instituto de Ciências Agrárias. Então, compreendemos que o ideal universitário, ele deve ser preservado nesse sentido, mas com um cuidado de ter hoje no campus Pampulha um plano diretor que dê conta dos desafios que a comunidade tem no sentido da sustentabilidade, como já mencionamos, da convivência, da segurança
e de boas práticas de convivência da sua comunidade. Em Montes Claros, a UFMG tem uma unidade ou tem um campus? Ela tem um campus e uma unidade acadêmica. É um campus em Montes Claros e uma unidade acadêmica e o Instituto de Ciências Agrárias. Perfeito. E o que mais a UFMG faz exatamente no campo das ciências agrárias? Porque nós temos ciências agrárias lá e a parte também ligada ao agronegócio, aqui no campus da Pampulha, que é? Sim, temos nos dois campi. Temos atividade de ciências agrárias na Escola de Veterinária, também na Faculdade de Farmácia e, sobretudo, no campus em Montes Claros, no Sim. Instituto de Ciências Agrárias. Então, essas 3 unidades acadêmicas, elas acomodam, por assim dizer, as atividades no grande campo das ciências agrárias dentro da UFMG. Indo à Faculdade de Direito e de Arquitetura, encerra-se propriamente a transferência das unidades da UFMG para o campus? Sem dúvida. Isso consolida o campus Pampulha com a construção das unidades acadêmicas no campus Pampulha. Qual o impacto disso, por exemplo, no transporte urbano? É um impacto preponderante. Hoje nós temos na UFMG, de terça a quinta, em média, 60 mil pessoas que desenvolvem suas atividades ou lá vão estudar ou prestam serviço. Enfim, a comunidade hoje no campus Pampulha é em torno de 60 mil pessoas. E é o segundo núcleo do ponto de vista de demanda de transporte público para a cidade de Belo Horizonte, depois do centro da cidade. Então, isso evidentemente nos remete a uma questão, obviamente respeitando que isso é uma questão diretamente relacionada à prefeitura, de atuar em conjunto com a prefeitura no sentido de atender essa demanda de mobilidade para o campus Pampulha. Perfeito. O tema da mobilidade urbana será tema do nosso terceiro bloco. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindo de volta. Estamos no terceiro bloco e já deixamos no ar também o tema desse segundo bloco, que seria propriamente a mobilidade urbana. A mobilidade urbana foi exatamente um tema especial e essencial das jornadas de junho deste ano e que também tem a ver exatamente com a nossa cidade, já que as manifestações também em Belo Horizonte foram muito grandes. Qual a preocupação do UFMG com a mobilidade urbana, Heitor? São várias as preocupações. Primeiro, reconhecer que é uma demanda legítima da sociedade, uma melhor mobilidade de acesso para os locais de trabalho, os locais de lazer, enfim, em torno da grande Belo Horizonte. Compreendemos que a UFMG tem um desafio, primeiro, de poder contribuir com a Prefeitura de Belo Horizonte, de apresentar alternativas técnicas no sentido de soluções. Segundo, indicar a compreensão de que o coletivo tem que vir à frente do individual, do ponto de vista das questões de políticas públicas para o transporte, para a mobilidade. E também o nosso compromisso político de contribuir na discussão, de apresentação de alternativas para a sociedade, porque somos uma instituição e queremos e devemos sempre também contribuir com a sociedade que nos sustenta para as grandes questões que são apresentadas pela sociedade em geral. A nossa alternativa é o metrô, professor? Do ponto de vista técnico, não saberia dizer se seria o metrô do ponto de vista mais econômico, mas notadamente temos que ter a opção do coletivo à frente do individual como alternativa para um melhor transporte, uma melhor mobilidade nos centros urbanos. Porque além da UFMG, nós também temos uma cidade administrativa que ela cresceu naquela direção, o próprio aeroporto tem. Então, há pontos de estrangulamentos naquela região norte, né? E em que medida, digamos, seria possível fazer uma parceria entre prefeitura, governo do estado, governo federal e o UFMG nesse sentido? É urgente. A maior demanda hoje do corpo discente da universidade, ela vem da região norte.
O maior percentual dos nossos alunos, eles habitam hoje na região norte de Belo Horizonte. Então, está identificado de forma clara e inequívoca que é de lá a maior demanda. Se não tivermos meios públicos de transporte para possibilitar que esses alunos alcancem a universidade, nós estaremos falhando de maneira horrorosa perante a nossa sociedade. Então, é nesse sentido a contribuição da UFMG de agir junto aos órgãos, notadamente a prefeitura, de possibilitar um maior transporte público, não apenas em quantidade, sobretudo em qualidade, para a população em geral de Belo Horizonte e aquela que precisa se locomover ao campus Pampulha. Perfeito. Como a sociedade mineira, a comunidade, está representada na UFMG, especialmente no Conselho Universitário? O Conselho Universitário da UFMG é a instância máxima da instituição. A nossa comunidade da universidade, ela é composta hoje por aproximadamente 50 mil alunos que têm assento no Conselho Universitário, escolhidos entre eles de forma autônoma e independente. Assim também o corpo docente tem representação e os colegas técnico-administrativos também têm representação no Conselho Universitário na forma em que a lei determina. Compreendemos que a sociedade está representada dessa maneira, por meio da sua comunidade universitária, na instância máxima que dirige a instituição. Antigamente a UFMG tinha representantes segmentos. Se não me engano, acho que em 2000 houve uma mudança na composição do Conselho Universitário. Mas também havia uma certa previsão de recompor essa representação e parece que essa representação não foi recomposta. O senhor pensa exatamente enfrentar esse problema, uma aproximação maior com a sociedade civil? Sem dúvida alguma. Vemos com muito bons olhos que a universidade tenha também mecanismos de uma melhor escuta com a sociedade, do ponto de vista dos membros da sociedade que não são membros da comunidade acadêmica. E, nesse sentido, queremos contribuir, levar essa discussão para a comunidade universitária, para possibilitar que, eventualmente, membros da sociedade civil participem também do órgão máximo de administração da universidade. Como o senhor pensa o seu relacionamento com os diretores das unidades da UFMG? Um relacionamento respeitoso, de diálogo, de forma cooperativa e também de forma autônoma. Sabemos que os diretores das unidades acadêmicas são eleitos pelas comunidades das suas unidades e a administração central, no nosso compreender, tem que ter essa relação respeitosa, de escuta e de autonomia, evidentemente de cooperação para que os objetivos maiores da nossa instituição, do ponto de vista da sua missão de formação, eles sejam alcançados. Nós estamos chegando ao finalzinho do programa. Como o senhor gostaria que seu reitorado fosse lembrado caso vencesse as eleições? Para nós vai ser uma grande honra e um grande privilégio poder estar à frente desse grande desafio que é dirigir a UFMG. Gostaríamos de ser lembrados por ter contribuído de forma dedicada, diuturnamente, de forma exigente, elevando os patamares de ensino, de pesquisa e de extensão, possibilitando uma consolidação da UFMG como referência de instituição de ensino superior para as demais, que é o nosso papel e o nosso dever, nossa obrigação, e, sobretudo, tendo uma relação mais harmoniosa entre todos os segmentos da comunidade universitária. Em que posição o senhor pensa deixar a UFMG daqui a 4 anos, de novo, caso eleito, né? Pensamos em deixar a UFMG em uma condição mais confortável do que nos encontramos hoje. Estamos bem em muitas dimensões, mas compreendemos que a UFMG é sempre um desafio a ser aprimorado, a ser melhorado. Do ponto de vista institucional, melhor infraestrutura para o desenvolvimento das atividades de ensino na graduação, na pós-graduação, na pesquisa, na extensão. Do ponto de vista pessoal, de ter tido a capacidade de enfrentar os problemas com coragem, com ousadia, com respeito, com responsabilidade, com dedicação e, sobretudo, com diálogo, com transparência e com muito respeito. Ok. Professor, queria agradecer muito a sua presença aqui, desejar sucesso na campanha e, se vier a ser eleito, que também faça um bom governo, porque a UFMG é uma entidade muito cara a nós mineiros e brasileiros, exatamente pela posição e pela importância que ela tem no desenvolvimento cultural e intelectual e no desenvolvimento econômico e social
de Minas Gerais e do Brasil. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, pelo prestígio e até a semana que vem. Muito obrigado. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Futuro da UFMG. Do dia 9 ao dia 30, o Interconexão Brasil exibirá entrevistas com os 3 candidatos a reitor da UFMG: José Najib Cotrim Árabe, Vander Imediato de Souza e Jaime Arturo Ramírez, dada a importância da UFMG no desenvolvimento brasileiro. Nós esperamos você. Até lá. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.